Eu não sei você, mas nós temos estado muito ansiosos e empolgados para viver os nossos domingos aqui na Light. Temos recebido uma porção muito poderosa da parte de Deus nessa nossa série, O Poder da Fé. O Poder da Fé. Eu sei que nós falamos muito sobre fé nas nossas reuniões, nas nossas células, na nossa caminhada cristã. Eu sei que nós falamos, mas, queridos, o assunto fé é um assunto muito profundo, é um assunto muito amplo, é um assunto muito poderoso. E se tem uma área na nossa vida como cristãos que nós precisamos investir, que nós precisamos trabalhar, é a nossa fé. Nós precisamos trabalhar a nossa fé. Nós precisamos trabalhar as nossas expectativas em Deus. Nós precisamos entender a que ponto está a nossa fé e aonde nós desejamos que a nossa fé chegue. Graus que a gente deseja que a nossa fé alcance. E através dessa palavra de hoje, eu quero, pela graça de Deus, ser usada como instrumento dele na sua e na minha vida, porque essa revelação, ela já tem feito uma diferença tremenda na minha história, na minha forma de pensar. Essa semana eu tenho pensado muito sobre essa revelação, sobre algo que Deus trouxe de uma forma mais intensa no meu coração nessa semana. E o propósito dessa palavra, acima de tudo, é trazer revelação na nossa vida. Amém. Você sabia que a gente vive de acordo com as revelações que nós temos? Todos nós vamos viver na medida das revelações que nós temos. Se nós temos a revelação correta da palavra de Deus, automaticamente nós vamos imergir nessa palavra e nós vamos praticar essa palavra. E essa visão correta da palavra de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós vamos provar das consequências dessa revelação. Da mesma maneira, se a gente tem na nossa mente paradigmas errados, se nós pensamos de forma incorreta, o que vai acontecer? Nós vamos reagir de forma incorreta. E quando a gente faz um link com a palavra de Deus, nós precisamos sempre analisar, será que a maneira como eu tenho aplicado a minha fé, será que a maneira como eu tenho agido, ela está ligada à maneira que a palavra de Deus nos ensina? A forma que Jesus nos ensinou, a forma que Jesus caminhou. E acontece uma coisa muito interessante, nós estamos falando sobre o poder da fé. E se eu pedir para levantar a mão aqui, eu acredito que 100% dos presentes dirão, eu quero viver uma vida de fé sobrenatural. Eu desejo provar de experiências sobrenaturais na fé. Eu desejo viver milagres. Eu desejo virar chaves na minha vida que há muito tempo eu tenho tentado virar. E nos últimos dias a gente tem recebido muitos testemunhos desses últimos domingos que temos ministrado sobre fé. Mas nós temos algumas questões às vezes dentro de nós. O que me impede de viver uma vida com mais resultados de uma fé sobrenatural? O que me impede de ver pessoas sendo curadas com mais frequência, milagrosamente? O que me impede de viver milagres de uma forma constante na minha vida? E, queridos, essa é uma questão legítima. Eu tenho essa questão sobre mim e eu acredito que você também deve ter na sua mente e no seu coração. Eu quero viver o manifestar de Deus na minha vida de uma forma mais intensa. Se Jesus pisou nessa terra, se Jesus realizou milagres, se pessoas foram curadas, se chaves foram viradas, queridos, do início ao fim da palavra de Deus, são situações, são milagres, são movimentos de fé, são acontecimentos de fé que acontecem, que contrariam a nossa racionalidade, contrariam a nossa tendência da matemática. E quando a gente olha e vê Jesus dizendo, vocês farão coisas muito maiores do que as que eu fiz, vocês verão acontecendo coisas muito maiores do que nós vivemos aqui. Isso é uma promessa para mim e para você. Mas nesse ponto chega para nós uma questão. O que me impede de viver uma vida mais constantemente permeada do sobrenatural de Deus?
Eu estou errada, gente? Ou você também tem essa questão? Por que eu não vivo uma vida ainda mais permeada? Quem tem essa questão? Quem deseja viver experiências de fé na sua vida de uma forma mais intensa? Quem deseja ver milagres de Deus acontecendo na sua vida? Então, essa é uma questão legítima, legítima. Mas pode vir um pensamento na nossa mente, para que essas situações de fé ocorram, eu preciso fazer alguma coisa ou tudo depende exclusivamente de Deus? Será que algo que eu faça possa, potencializar as coisas que eu vou viver na minha caminhada da fé? Ou será que não adianta eu fazer nada? Porque tudo já está feito, tudo já está decidido, é Deus que vai decidir, é Deus que vai fazer. E muitas pessoas dizem assim, não importa o que eu faça, Deus já tomou a decisão dele, é Deus que vai dar a última palavra, e por isso eu tenho que ficar aqui no meu quadrado, eu não preciso fazer mais nada para viver experiências de fé, para viver o sobrenatural de Deus. Deus vai fazer o que Ele quer de qualquer maneira, se eu buscar ou se eu não buscar, enfim. E se nós temos esse paradigma na nossa mente, tudo na nossa vida vai ser uma consequência dessa forma de pensar. Se eu não preciso fazer nada, se eu não tenho nenhum papel importante no processo de viver experiências de fé, eu sento e eu espero Deus fazer. Mas se do outro lado eu creio que existe uma responsabilidade minha, que existe algo que eu posso fazer, que existe algo que eu posso desenvolver para viver nessa dimensão da fé, tudo muda, porque a minha vida vai estar dirigida por essa crença. E aí, intencionalmente, eu vou obedecer a palavra de Deus e vou caminhar para viver uma vida com mais experiências de fé. E eu acho que hoje nós precisamos resolver essa questão. Nós precisamos entender se alguma coisa depende de nós ou se tudo depende exclusivamente de Deus. E com isso eu quero dizer para você, queridos, que Deus é poderoso e realmente Ele é onipotente. Ele tem a palavra final nas nossas vidas. Em alguns momentos, a nossa vontade não vai coincidir com a vontade de Deus e a vontade de Deus vai permanecer. Isso é uma verdade. Mas hoje eu quero falar para você que quando a gente fala do poder da fé manifesto na nossa vida, existe uma grande responsabilidade sobre nós. E o tema dessa mensagem é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, ou a grande responsabilidade. E tudo que nós vamos falar aqui está baseado na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai te dar revelação hoje, na palavra de Deus, sobre as questões que nós vamos falar aqui, amém? Então nós vamos falar sobre a minha e a sua grande responsabilidade nesse processo da fé. Nos últimos domingos recebemos palavras práticas e poderosas. E hoje eu creio que Deus quer fazer essa virada de chave na sua vida. Porque ainda essa semana nós vamos começar a praticar algumas coisas que vão potencializar ainda mais tudo que a gente recebeu até aqui. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar para todos nós aqui, para mim e para você, é que Deus coloca sobre nós a responsabilidade de crer. Deus coloca sobre nós a responsabilidade de crer. Tem muita gente que nem falou amém, falou, mas isso é óbvio, isso é um clichê. É claro que a gente precisa crer. Mas vamos ver como que a Bíblia trata isso, queridos. Eu quero abordar esse assunto com você através de Marcos 9, a partir do versículo 17. Se você não tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Marcos 9, 17. Nós vamos ler esse texto tão poderoso e preste bem atenção naquilo que acontece aqui. Porque essa história se repete em muitos lugares dos evangelhos. Não acontece só aqui, ela acontece muitas vezes. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas,
se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A Bíblia narra aqui, queridos, esse texto vai ser um dos textos principais que nós vamos usar hoje, apesar que nós vamos usar muito a Bíblia. Mas esse texto fala de um homem, um pai desesperado, ele precisava da intervenção de Deus na vida do seu filho ali. E a primeira coisa que ele faz é ele pega a peteca do problema e ele joga na mão dos discípulos. E a Bíblia fala que os discípulos não conseguiram resolver. E aí ele encontra com o mestre e ele joga a peteca na mão de quem, gente? Na mão de Jesus. Jesus, a sua galera, os seus discípulos, não conseguiram resolver. Então eu vou jogar a peteca para o Senhor e o Senhor, se puder, resolve para mim. Mas Jesus é muito, queridos, inteligente, ele é poderoso. E ele pega a peteca que o homem jogou na mão dos discípulos. E ele pega a peteca que que o homem jogou na mão dos discípulos e depois jogou na mão dele. E ele arremessa a peteca de volta para o homem. Se podes, eu sou filho de Deus. Eu posso todas as coisas. Tudo é possível a quem crê. Você crê? E talvez hoje você esteja perguntando: será que Deus pode fazer isso na minha vida? Será que Deus pode realizar esse milagre? Será que Deus pode fazer esse impossível? Se podes, Deus, faz isso. E Deus está jogando a peteca na sua mão e está falando assim: você crê? Aleluia! Glória a Deus! Você crê? Você crê que eu posso fazer? Tudo é possível ao que crê. Eu já comecei a rodear as muralhas de Jericó, gente. Alguma coisa vai acontecer. Quando eu começo a dar a volta aqui, eu estou super inconsciente, mas... Sabe de uma coisa, queridos? Deus, ele tem todo o poder para fazer milagres. Deus tem todo o poder para fazer curas. Deus tem todo o poder para mudar as direções na sua vida. Deus tem todo o poder. Mas o que ele vem e fala conosco hoje é: você tem a responsabilidade de crer. Você tem a responsabilidade, você crê. Você crê. E é maravilhoso porque a palavra de Deus, ela fala em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima tem que crer que ele é poderoso. E ele faz o sobrenatural, né? Que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se a gente acha que Deus é um Deus que não recompensa aquele que busca Ele, se nós temos uma ideia de que Deus não tem prazer em abençoar a nossa vida à medida que o buscamos, se nós não temos essa fé sobrenatural de crer que Deus pode fazer, automaticamente o que está acontecendo é que nós não estamos agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você fala assim: eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Eu sou uma pessoa muito racional, eu analiso as coisas muito racionalmente. Então, isso é um grande perigo para você, assim como é para mim muitas vezes, quando nós racionalizamos as coisas, quando nós vemos a forma que as coisas estão acontecendo e paramos de crer, parece que nós começamos a desagradar a Deus e a coisa se torna mais difícil. Nós vamos entender isso. Olha como Jesus falou com os discípulos: até quando eu vou ter que viver com vocês, geração incrédula? Geração incrédula, a forma que Jesus se dirigiu aos seus próprios discípulos. E talvez é assim que hoje Ele está falando conosco para nos chacoalhar. Talvez é assim que Ele está falando hoje conosco para nos dar um solavanco, um arranque de fé na nossa vida. E Deus tem falado muito isso comigo. Em Tiago 1:6-8 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar.
Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Não sou eu que estou falando não, gente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando você pedir a Deus, peça com fé. A resposta vem de Deus. A vontade perfeita vem de Deus. Mas o nosso papel não é dar a resposta final. O nosso papel é desempenhar bem o processo da nossa fé. É caminhar em fé. É declarar em fé. É pedir com fé. É crer que Ele pode fazer algo que nós nem imaginamos e nem sonhamos, de acordo com o poder dEle que atua em nós. Esse é o nosso papel. Esse é o seu papel. Amém? Esse é o meu papel. E eu tenho uma frase muito interessante para falar com você hoje. Deus, Ele não responde necessidade. Deus responde a fé. É perigoso, queridos. Todo mundo precisa ser salvo. Mas só é salvo aquele que crê. Se Deus respondesse a necessidade, Deus salvaria todos os homens. Mas Ele salva aquele que crê. Porque existe sobre nós uma responsabilidade gerada e potencializada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não nego isso. Mas há um pré-ponto aí. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Deus, Ele ama responder às nossas necessidades, mas Ele ama também olhar para homens e mulheres e entender que homens e mulheres estão cheios de fé no que Ele pode fazer, no que Ele pode realizar. Então é muito importante que a gente entenda isso. Existe uma responsabilidade na nossa mão. Qual responsabilidade? A responsabilidade de crer. E agora o homem que nós lemos lá no início, ele fala assim, uma frase que eu acho maravilhosa, e depois mais tarde nós vamos voltar nela. Eu creio, Senhor, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Olha essa resposta, gente. Eu creio, Deus. Eu creio que você é o Filho de Deus. Eu creio que você pode fazer. Mas eu sou homem. Às vezes vem algo na minha mente, na minha razão. E eu penso assim, será? Então eu creio, mas ajuda a vencer os momentos de incredulidade. Ajuda-me a vencer os insights de incredulidade que todo dia vem sobre mim. Me ajuda a vencer os pensamentos de impossibilidade no teu poder, no teu agir. Depois nós vamos voltar nesse ponto. Mas eu quero rapidinho trazer alguns exemplos para você não achar que eu só fiquei concentrada nesse texto e que de fato Deus agiu diferente em toda o restante da Bíblia. E só nesse caso Ele fez assim. Por quê? Porque eu quero desconstruir paradigmas na nossa mente. Porque Deus quer fazer algo na nossa vida. E como eu disse no início, à medida que desconstruímos pensamentos errados, começamos a viver de acordo com o pensamento correto. Então eu quero mostrar aqui para todos nós como que Deus age de uma forma geral na palavra de Deus. Querido, vamos lá para o Antigo Testamento. Em Êxodo 14, 15 e 16, Moisés já tinha visto aqueles milagres acontecendo no Egito. Esses dias eu preguei e falei esse trecho que eu achei maravilhoso. E aí Deus, Ele abençoa Moisés, acontece todas aquelas coisas com o faraó, aquelas pragas, aquelas coisas todas. Moisés consegue sair com o povo de Deus do Egito e de repente ele se vê diante do mar vermelho. E o mar vermelho está fechado, impossibilitando eles de seguir. E atrás do povo de Deus está o exército inimigo. E a Bíblia fala que Moisés vira para Deus e fala assim, e agora, Deus, você me fez sair do Egito e nós vamos todo mundo morrer. E aí o que a palavra de Deus fala? Que Deus responde dessa maneira aí, querido. Deus responde assim para Moisés, vou falar nas minhas palavras aqui, mas você pode acompanhar ali. Moisés, por que você está clamando a mim? Aponte a vara para o mar, que o mar vai se abrir e manda o povo marchar. Manda o povo marchar. Eu já falei que eu vou fazer. Eu já falei que eu vou levar vocês à terra prometida. Eu já dei uma palavra. Eu já dei uma promessa. Eu já disse que eu tiraria vocês. Eu fiz tantos milagres no Egito. Agora, Moisés, é a sua vez de crer. Agora, Moisés, para de ficar me clamando e coloque em prática aquilo que eu já te falei que eu faria. Manda o povo marchar. Querido, o Espírito Santo está falando comigo e com você. Marche, marche, marche. Avance em cima da promessa, avance em cima da palavra que eu já liberei, avance em cima daquilo que eu já te ensinei, pratique aquilo que eu já te instruí, faça aquilo que você sabe que você tem que fazer.
É isso que Deus está falando conosco hoje. E Ele falou com Moisés, e Ele continua falando com cada um de nós. Porque às vezes esquecemos de tantas coisas que Deus já fez na nossa vida. Porque todo ser humano sofre de algo que chama amnésia muitas vezes. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, mas simplesmente a gente esquece daquilo que Deus fez. E a gente acha de novo que é impossível, até que Deus faça um novo milagre. E Ele faz, e daqui a um tempo a gente esquece de novo que Ele fez. Então a Bíblia fala, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre do que Deus já te fez. Lembre do que Deus já realizou. E lá no Antigo Testamento ele falou isso. Eu vou dar um outro exemplo. Esse já é o terceiro exemplo que eu estou trazendo para nós. De um cego que gritou por Jesus. Está lá em Lucas 18, 35 ao 43. Vamos ler esse texto. E preste atenção, querido, só nessa construção que eu estou fazendo. Porque é importante que a gente entenda aquilo que Deus está querendo falar conosco. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante respondiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse, recupere a visão. O quê? A sua fé te curou. A sua fé te curou. Não adianta a gente espiritualizar, querido. Claro que foi o poder de Deus que curou esse homem. Mas a palavra que saiu da boca de Jesus, o principal ali, não é Jesus dizer, o meu poder te curou. E sim, a sua fé te curou. A sua fé está destacado na palavra de Deus. E como eu disse, em vários momentos. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. A sua fé te curou. E a Bíblia fala que aquele homem, talvez um homem simples e tão desesperado, ele começou a gritar à beira do caminho e ele era repreendido. Quantas vezes você já não repreendeu uma pessoa que estava tendo atitudes extravagantes de fé? Quantas vezes a gente já não falou, que pessoa sem noção, que pessoa sem nexo, que pessoa que extrapola o normal, o natural. E sabe, queridos, a palavra de Deus diz, Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Pode ser que atitudes extravagantes de pessoas aparentemente tão simples e sem noção, como a gente costuma chamar, pode estar atraindo o agir e a presença de Deus através de uma graça de fé, de alegria, de gratidão a Deus. A palavra de Deus fala que Davi, ele estava pulando e cantando e tudo mais. E quando ele chegou na sua casa, ele foi repreendido. Repreendido pela sua extravagância com Deus. Repreendido pela sua entrega, pela sua fé, pela sua gratidão, pela atmosfera cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus que ele estava inserido. Ele foi repreendido. Nós precisamos escolher se nós vamos decidir ser repreendidos pela nossa entrega na atmosfera de fé sobrenatural ou se vamos viver contidos o tempo todo, pensando na nossa reputação e esquecendo que Deus responde a um coração cheio de fé e que a nossa responsabilidade é crer e manifestar essa fé de diversas maneiras. É por isso que eu falo todo início de culto. Hoje eu não falei porque eu ia falar agora. Aumente a sua expectativa. Aumente a sua expectativa. Venha para os nossos ajuntamentos acreditando naquilo que Deus pode fazer e vai fazer. Venha para os nossos ajuntamentos adorando a Deus e não é pensando, querido, no cachorrinho que ficou em casa, na situação que aconteceu. Não, chegue na casa de Deus cheio de expectativa, porque Deus se agrada da nossa fé. Quando chegamos aqui cheios, da presença de Deus, querendo adorar, entregar para Deus, entendendo que Ele fará coisas grandes nos nossos ajuntamentos. As coisas vão acontecendo e é por isso que é tão comum. Uma multidão saindo do culto num domingo, boa parte dessa multidão testemunhando e falando tantas coisas e a outra parte fria. Foi bom o culto, foi bom, música boa, fria. Por quê? Porque vai, querido, da nossa expectativa, da fé que nós estamos alimentando o nosso coração.
Se nós estamos crendo naquilo que Deus vai fazer, na expectativa, como esse cego que viu Jesus passar e começou a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus age na minha vida. E Deus agiu, o curou por causa da sua fé. Que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Em Atos 14, 8, 10, porque eu quis trazer um texto do Antigo Testamento, quis trazer um texto do Novo Testamento ali, dos Evangelhos, e um outro de Atos, que é para ninguém falar, não, mas isso aconteceu só quando Jesus, né? Em muitos momentos, queridos, Deus mostra isso. Atos 14, 8 a 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Paulo, querido, ele estava ali sentindo a atmosfera e viu que um homem tinha fé. Como ele tinha fé, ele entendeu aquilo, discerniu aquilo espiritualmente e liberou algo sobrenatural da parte de Deus para a vida daquele homem, porque o caminho estava desobstruído, o caminho estava liberado. Quando há incredulidade, tem uma parede que nos impede de viver coisas maiores em Deus. Porque nós cremos que Deus pode fazer, mas tem isso e isso. Eu tenho tomado nessa semana a decisão de ser extravagante em algumas coisas em Deus. Eu não quero mais que a minha boca seja usada para falar coisas que a palavra de Deus não diz. Se Deus tem uma palavra final, queridos, aleluia, mas eu escolho, e eu creio que cada um aqui deve escolher isso também, viver uma vida em fé todos os dias, através da nossa palavra, da nossa boca, através do nosso coração, através de tudo que está em nós, entregar a Deus, para que Deus possa olhar para nós, assim como Paulo olhou para esse homem e falar: essa pessoa tem fé para ser curada, essa pessoa tem fé para receber o milagre, essa pessoa tem fé para entrar num novo nível, porque até um ponto, querido, é a nossa capacidade, mas de um ponto para lá, é só Deus que pode fazer. Você crê nisso? Em determinados momentos, é só o Espírito Santo que pode fazer algumas coisas na nossa vida. E por isso que a responsabilidade que eu estou falando hoje, não é exatamente uma responsabilidade de fazer o milagre, ou de, elaborar o milagre e o agir de Deus, não. É a responsabilidade de crer. A responsabilidade de crer. Também na palavra de Deus tem um texto muito conhecido que diz assim: se creres, verás a glória de Deus. E se não creres? Tem um ser, tem um condicional no início dessa frase. Se crerdes, verás a glória de Deus. Através de todos esses exemplos que eu trouxe aqui, querido, eu quero reforçar no seu coração, porque eu não quero desfazer um paradigma com base na minha opinião. Eu estou querendo desfazer um paradigma com base na palavra de Deus e daquilo que Jesus viveu e aquilo que aconteceu na palavra de Deus. Eu acho que todos aqui podem concordar que a nossa fé produz algo diferente no mundo espiritual. A nossa fé produz algo sobrenatural naquilo que pode acontecer, naquilo que vai acontecer na nossa vida e no nosso destino. Existe uma responsabilidade. Jesus, queridos, ele identificou naqueles discípulos uma falta de fé. Em vários momentos da Bíblia, Deus condena homens de pequena fé, não é? Quando Deus estava com os discípulos ali naquele mar revolto, e aí os discípulos desesperados, e Jesus dormindo, e de repente Jesus acorda e fala assim: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Que desafio para todos nós, né? Eu estou aqui trazendo essa mensagem, mas me colocando como alvo principal dessa mensagem de Deus, porque eu quero viver isso. E isso está, queimando no meu coração de uma forma tão intensa. Como quem diz para Deus: Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda a vencer a incredulidade. Como disse aquele homem do texto principal que nós lemos. E talvez você vai, inflamar essa resposta como sendo a sua resposta para Deus hoje também. Eu tenho fé, mas me ajuda a vencer as minhas incredulidades. Eu tenho fé, mas me ajuda, Senhor, a vencer as minhas humanidades, as minhas dificuldades, as coisas que eu acabo, relativizando, eu acabo fazendo um pensamento racional em cima da situação.
E aí tem uma outra frase que eu queria falar para você, que Deus tem falado muito comigo. Nós nos afligimos com problemas, mas Deus se aflige com a nossa falta de fé. Nós nos afligimos com problemas, mas Deus se aflige, está entre aspas, se aflige com a nossa falta de fé. A gente se desespera com situações difíceis, mas elas todas já estão mapeadas pelo Senhor na nossa vida. E a Bíblia fala assim, ó, a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, ou seja, até o final, quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma dificuldade, que você é desafiado a não crer. É isso que é perseverança completa. É mesmo na hora que a coisa aperta, que o calo aperta, que a dificuldade fica complicada de enfrentar. Nessa hora, a perseverança deve ter ação completa. E a Bíblia fala que quando isso acontece na nossa vida, nós desenvolvemos um caráter íntegro, nós conseguimos amadurecer e inclusive amadurecer a nossa fé. Nós precisamos ter uma fé madura. A fé madura, ela vem quando nós conseguimos resistir às temperaturas adversas, às situações adversas da vida. E conseguimos permanecer, e não é permanecer de qualquer jeito, é permanecer à maneira de Deus. Permanecer à maneira de Deus. Deus quer nos abençoar, querido, mas sem fé nós não podemos receber tudo o que Ele tem para nós. A Bíblia fala que Deus é Jesus, né? Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, o que é isso? E você está buscando a Deus, Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de realizar coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Bom, esse é o primeiro ponto, a nossa responsabilidade primeira de crer. E a segunda parte dessa mensagem, eu quero falar que além da responsabilidade de crer, nós temos uma responsabilidade de desenvolver a nossa fé. Porque crer é o ponto inicial. A Bíblia, ela tem um versículo que eu nunca me esqueço, né, que está lá em Filipenses. E que ele diz assim, ó, Filipenses 12:13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência, desenvolvei a salvação de vocês com temor e tremor. Eu nunca esqueço dessa frase bíblica, desse trecho bíblico. Desenvolva a salvação de vocês. Ou seja, vocês foram salvos em Cristo, vocês disseram sim para Jesus, mas agora você tem a responsabilidade de desenvolver essa salvação. De desenvolver essa salvação. Né? E ele está sendo claro aqui. E aí ele conclui o versículo dizendo assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, desenvolva a sua salvação, desenvolva a sua fé, desenvolva aquilo que Deus já imputou na sua vida. Você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver, queridos. Não é assim, eu recebi de Deus a salvação, ok, eu estou esperando a minha fé amadurecer, eu estou esperando a minha fé crescer. Essa semana semana que passou, a gente estava com uma amiga muito preciosa, e ela viveu uma situação tão difícil na vida dela, tão avassaladora. E eu estava na casa dela, eu e Mateus na casa dela, e eu quase não consegui falar, queridos, porque eu só conseguia chorar, mas não é chorar assim, de tristeza e tudo, mas é chorar vendo o poder de Deus manifesto numa vida de fé que persevera mesmo em meio às dores mais profundas da vida. E ela estava contando, né? Ela perdeu uma pessoa que era a vida dela, que ela amava muito. E ela contava como que ela estava vivendo o sobrenatural de Deus. E ela, num determinado momento, com tantos testemunhos, ela virou para a gente e falou assim: a fé é assim. À medida que a gente desenvolve, à medida que a gente coloca o pé na água, que a gente põe o pé no mar revolto e fala: eu vou permanecer aqui porque Deus me mandou permanecer. As coisas começam a acontecer. E à medida que as coisas acontecem uma vez, acontecem duas vezes, você vai perdendo o medo de andar em fé. Porque à medida que a sua fé vai sendo amadurecida, que você pisa sobre as águas, que você confia em Deus, que Deus é o seu provedor, que Deus é aquele que está do seu lado, que Deus deseja te dar galardão àqueles que o buscam, que Deus não vai te desamparar, que Deus não vai te abandonar. A partir do momento que você deseja viver como quem crê nisso, sem um desespero humano, sem imaturidades.
E ela disse assim, parece que quando a gente decide andar por fé, a gente perde o medo de andar por fé. E aí ela usou uma frase assim, eu não tenho medo mais de fazer qualquer coisa que Deus mandar eu fazer imediatamente, por mais louca que seja essa coisa. Porque eu já fiz muitas vezes coisas loucas que Deus me pediu para fazer e Deus proveu e algo muito acima do que eu imaginava aconteceu. Então agora eu condicionei a minha fé a crer que quando eu obedeço a Deus, e não só pelas minhas palavras e pelo meu pensamento positivo, mas pela minha ação de obediência e de permanência, eu fui caminhando nessa fé. E agora eu não tenho mais medo de dar passos em fé, porque Deus, eu sei que Ele sempre cumpre o que Ele prometeu e faz o sobrenatural. E aquilo falou tanto comigo, porque eu não vou contar aquelas histórias, mas eram histórias tão doloridas, mas ao mesmo tempo de tanta provisão de Deus. E eu fiquei tão constrangida com o Senhor. E eu falei, Deus, eu quero dar mais passos para fora do barco. Eu quero dar mais passos para fora do barco. Porque todo mundo criticou, talvez Pedro. Talvez tem palavras criticando Pedro, porque ele pisou para fora da água e afundou. Mas sabe quem critica Pedro? É quem muitas vezes não pisou nas águas. E nem ousou que desse certo aquilo. E está criticando Pedro, querido, ao invés de ficar criticando pessoas que tentaram, tente você também. Que possamos tentar nós também viver uma vida de fé. Que possamos nós também tentar e conseguir obedecer a Deus, mesmo nos momentos mais dolorosos da nossa vida, da nossa história. Mesmo quando o bicho está pegando, quando está difícil de crer, decida a crer. Desenvolver a nossa fé. E eu quero falar para vocês uma revelação, porque essa semana eu estudei sobre fé, eu li um monte de coisa sobre fé. Eu li livros, trechos sobre fé, coisas sobre fé, e eu descobri algo sobrenatural. Talvez você já saiba disso, mas eu nunca tinha ouvido profundamente, estudado profundamente sobre esse texto. E nesse segundo ponto eu quero destacar para você o texto que está em Mateus 17, 15, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o 21. Mateus 17, 15 e 21 é um texto muito conhecido. E ele diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, olha esse desfecho: por que não conseguimos expulsá-lo? Olha essa pergunta dos discípulos, que a gente já ouviu muitas palavras, e eu não estou dizendo que as palavras estão erradas, não. Mas existe um significado mais profundo nesse texto bíblico, e uma verdade e uma profundidade. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Queridos, essa tradução, é isso que está escrito aí, que eu não estou conseguindo enxergar muito bem ali, mas a fé que vocês têm é pequena. Essa é a única versão que está escrito a fé que vocês têm é pequena. Porque ela não foi traduzida fidedignamente, do original. Ela não foi traduzida. Todas as outras, a maioria das versões que eu pesquisei nessa semana, tinha outra forma de falar, no original. E daqui a pouco eu explico para vocês. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Agora eu vou ler para vocês esse trecho, na maioria das versões, e no original também está assim. Como que está? Eu estou lendo a Almeida Revista e Atualizada. Eu não sei se tem essa versão aí, gente. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. A Almeida Revista e Atualizada fala assim: eu lhes asseguro, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. E olha um outro texto bíblico que refere-se ao grão de mostarda. Vou ler para você. Em Lucas 13, 18 ao 19. Só para a gente esclarecer esse ponto do grão de mostarda. Lucas 13, 18 ao 19 diz assim: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que comparei? É como um grão de mostarda.
que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, querido. Preste atenção nessa revelação. Eu estudei muito para chegar nesse ponto aqui, falar disso convictamente para você. Por que não conseguimos expulsar o demônio, Jesus? Os discípulos perguntaram. E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm, é pequena, por causa da pequenez da vossa fé. E ele fala lá em cima também, que essa espécie, no versículo ele fala assim, essa espécie só sai por meio do jejum e a oração. Queridos, o que acontece? O que só sai por meio do jejum e a oração? É o demônio? Pode ser. Por quê? Porque à medida que nós jejuamos e nós oramos e nós temos uma vida de disciplina espiritual, a nossa fé aumenta e nós começamos a crer em coisas espirituais que são possíveis. O Mateus, esses dias ele ministrou aqui de um pastor que foi tentar expulsar o demônio de olho fechado e tomou um soco do demônio. Ele contou essa história aqui. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai para matérias espirituais na nossa vida com visão racional e visão natural. E aí a gente acaba não conseguindo, assim como esses discípulos não tiveram sucesso, a gente acaba não tendo sucesso em algumas áreas da nossa vida. Mas o que a palavra de Deus está falando? A incredulidade. A incredulidade de vocês, essa incredulidade, esse tato para vencer esse tipo de situação adversa. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa desenvolver a sua fé. E aí, voltando ao texto, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Queria que o pessoal colocasse para mim a foto de um grão de mostarda, acho que muitos aqui já viram, mas coloque aí para mim a foto de um grão de mostarda. Olha o tamanho de um grão de mostarda, gente. Você lembra o que aquele homem, ele respondeu no início do texto que nós lemos, no primeiro texto que nós lemos? Aquele homem disse assim, creio, Senhor, mas me ajude a vencer a minha incredulidade. Quantos de nós aqui, quando pensamos na nossa fé e na imensidão do que o poder da fé representa, não enxergamos a nossa fé dessa forma? A nossa fé é muito pequena perto de onde eu tenho que chegar. A minha fé é muito insignificante perto da fé de grandes homens de Deus, da palavra de Deus. A minha fé é muito pequena diante de tantas pessoas que já desenvolveram, já cresceram. E esse exemplo que eu dei, diante desses exemplos, foi como eu fiquei ali ouvindo tantos testemunhos de fé. Eu falei, meu Deus, eu quero que a minha fé saia desse ponto e cresça e se desenvolva. Porque o grão de mostarda é muito pequeno, queridos, e ele é insignificante em si mesmo. Mas à medida que ele é lançado na terra, à medida que a semente morre, ali ela germina, ela cresce. E veja o que ela se transforma aí. O que esse grão de mostarda ele se transforma? Numa grande árvore. Essa é a árvore originada daquela semente. O que a palavra de Deus está dizendo? Fique com a sua fé pequena mesmo. Porque, afinal de contas, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar em cima. Não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo, você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas desenvolva essa fé, porque olha o que essa fé pode se tornar. Olha o que essa fé pode se tornar. À medida que você desenvolve, à medida que você entende que você precisa entender a responsabilidade de crer e desenvolver a sua fé. Olha o que a sua fé pode se tornar. Olha aquilo que as suas mãos podem fazer, não pelo poder que está nelas, mas o poder que está em Jesus e na fé que você desenvolveu no seu coração, que isso é possível. Veja o que Deus pode fazer com uma fé aparentemente insignificante. Você está entendendo isso, queridos? Com uma fé aparentemente insignificante. À medida que nós desenvolvemos ela, que nós lançamos, que ela germina, que ela cresce e ela começa a entrar num processo e o processo resulta numa grande obra. Assim como o reino de Deus é como um grão de mostarda que é semeado aparentemente como algo, que pode ser desconsiderado e pode fermentar toda uma massa. Assim também
A nossa fé, à medida que ela é desenvolvida, à medida que ela é desenvolvida, grave isso, à medida que ela é desenvolvida, e é isso que eu quero que você saia daqui entendendo, que a responsabilidade de crer é sua, mas não para aí. A responsabilidade de cada um de nós é crer e, em segundo lugar, desenvolver a nossa fé. Desenvolver a nossa fé. E eu quero falar rapidamente para você de que maneira que nós podemos desenvolver a nossa fé, para finalizar essa mensagem. Mas sabe por quê, queridos? Porque muita gente quer ter músculo na fé. Olha essa frase. Alguns querem ter os músculos na fé sem se exercitar nela. Alguns querem ter músculos na fé sem se exercitar nela. Aí acontece algo, a pessoa fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou desesperada. Querido, por quê? Porque chegou a hora de você testar a sua fé, você não desenvolveu ela. Aí não adianta você pensar, o grão de mostarda, eu tenho uma fé, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda, então eu estou mandando esse monte se mover. Mas Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, desenvolva a fé pequena que você tem, porque ela se tornará grande. E eu não te condenarei, assim como eu falei com os meus discípulos, geração incrédula, homens de pequena fé. Desenvolva a sua fé para que ela não fique só no nível do grão de mostarda, mas que ela vá para o nível de uma grande árvore frondosa e que dê frutos, e que dê frutos, e que dê frutos. Se você quer ter músculos na fé, você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa malhar a sua fé. Você malha? Tem que malhar, gente. Né? Não é igual aquele gordinho que fala, malhou, comeu, malhou. Não é assim também. Biel, né, que ele chama. Aquele menininho é muito engraçado, né, gente? Esses dias ele falou assim, se pão fosse ruim, Deus tinha multiplicado salada, não tinha multiplicado pão. Tá certo, amor? Mas veja bem, nós precisamos exercitar. E para a gente exercitar, querido, nós precisamos de alguns pontos. O primeiro deles é conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, amém? Conhecer, meditar e praticar. Olha o que Romanos 10:17 diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós vamos repetir isso quantas vezes forem necessárias aqui nesse púlpito. Porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades em desenvolver a nossa fé, dificuldades em fazer ela crescer. Por quê? Porque a nossa fé ela não é baseada em qualquer coisa que a gente cria na nossa mente, ela é baseada na palavra de Deus. Vou te dar um exemplo, a pessoa não pode falar assim, não, eu estou adulterando, estou traindo a minha esposa, mas eu tenho fé que agora esse relacionamento vai prosperar, que vai dar tudo certo e que vai ser uma maravilha. Tem nada a ver essa fé, gente, nada a ver, essa fé não tem nada a ver com Deus essa fé. Essa fé não tem nada a ver com Deus porque ela não está embasada na palavra de Deus. Alguns exemplos, né? Tiago 4:3 diz assim, quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, quer dizer, à medida que a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai entendendo coisas que agradam o coração de Deus, e às vezes nós não sabemos porque não conhecemos a palavra de Deus, e não sabemos porque a nossa fé, que é um grão, vai estar se transformando numa árvore frondosa, porque a gente está entendendo as coisas erradamente. Nós estamos entendendo as coisas erradamente, não de acordo com a palavra de Deus. Olha isso, quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados. A palavra de Deus tem um versículo que ela fala assim, trate bem a sua esposa para que não sejam interrompidas as suas orações. E a pessoa está tratando mal a sua família, está tratando mal a sua esposa, mas está, Senhor, aleluia. Ai, querido, Deus está olhando para você e falando assim, que coisa é essa? Que teatro é esse, meu irmão? Que teatro é esse que você está fazendo? Estou entendendo nada. Trata bem tua esposa, trata bem tua família, para que não sejam interrompidas as suas orações. Aí a pessoa entende a fé toda errada. Por quê, querido? Se você não conhece a palavra de Deus, você está viajando na maionese. Crente que não conhece a Bíblia, crente que não lê a Bíblia, está viajando. Às vezes eu ouço e falo assim, eu tenho fé que vai acontecer isso. Eu falo, meu Deus, essa pessoa não está lendo a palavra de Deus. Não está lendo a palavra de Deus. Porque está tudo errado. Está tudo errado.
Então, querido, nós precisamos ler, ouvir, compreender e praticar a palavra de Deus se a gente quer que a nossa fé cresça. Porque na hora que vem a tribulação, poxa, eu estou lembrando aqui, a Bíblia fala que a prova da minha fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, a fim de produzir em mim um caráter aprovado. Amém? Vou perseverar e vou marchar. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você fala, que luta, meu Deus. Que luta, eu estou fraco, meu Deus, eu estou fraco. E não anda, gente. Não anda, não acontece a coisa, porque você não conhece a palavra de Deus, você não consegue se amparar em nada mais. Você precisa se amparar na palavra, amém? É isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra. Nós precisamos entender, querido, que a nossa fé pode estar enfraquecida na vida, porque a gente não está conhecendo, lendo e praticando a palavra de Deus. E o segundo ponto, que para a gente desenvolver a nossa fé, quando nós usamos o que temos, descobriremos que Deus nos dará aquilo que não temos. Quando a gente usa o que a gente tem, Deus nos dá aquilo que nós não temos. Por quê? Você lembra daquele homem lá no início? Aquele homem lá no início, ele disse o quê? Ele disse, eu creio, Senhor, mas me ajuda a vencer a incredulidade. Ele não ficou pensando e falou assim, será que eu creio, será que eu não creio? Não, não é assim. O homem disse, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Queridos, em nome de Jesus, eu sei que muitos de nós, talvez todos nós, temos limitação na nossa fé, mas hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, que nós vamos compreender a pequenez da nossa fé, mas nós vamos entender que nós precisamos desenvolver ela em Jesus. À medida que nós lançamos a semente de mostarda, à medida que nós praticamos, você está num momento de atmosfera espiritual, você já recebeu um dom espiritual. Aí você fala, meu Deus, eu não tenho outros dons, eu não tenho o dom que eu quero ter. Pratique aquilo que você já recebeu, para Deus ver que você está sendo fiel naquilo que você tem e te proporcionar o que você ainda não tem. Quando a gente usa o que a gente tem, Deus nos proporciona aquilo que nós não temos. Deus nos proporciona aquilo que nós não temos. Sabe, queridos, eu sei que muitos aqui talvez estejam pensando, eu estou aqui nessa série, eu estou recebendo, mas eu preciso do agir de Deus em alguma área da minha vida e parece que bate uma incredulidade. Muitas vezes eu não consigo crer que a página vai virar e que a coisa vai acontecer. Então eu quero dizer para você duas coisas. Entenda a sua responsabilidade de crer. Entenda a sua responsabilidade de crer. Essa semana eu tenho feito uma autoanálise na minha vida. E eu tenho pensado quantas vezes eu abro a minha boca durante o meu dia para falar coisas que não têm a ver com o que eu creio. Sabe, queridos, que a nossa boca possa ser uma boca que ministra vida. Que sobre nós, os nossos pensamentos, que a gente pode, como a Bíblia diz, direcionar os nossos pensamentos para que ele se torne cativo a Cristo. A Cristo, crendo, declarando, entendendo o que ele pode, o que ele vai fazer. Você sabe que essa série surgiu porque a gente estava pensando muito sobre fé e pensando como tudo acontece pela fé. Como tudo na nossa vida é pela fé. Como a gente precisa entender o poder desse princípio. E alguns dias para trás eu falei, tem muita gente pior que você, fazendo mais coisas do que você, simplesmente porque acreditou que poderia fazer. Entende? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tem pessoas vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo coisas grandiosas em Deus. Sabe por quê? Porque elas creram que elas podem desenvolver essa fé, que elas vão fazer isso. Qual área da sua vida você precisa desenvolver fé hoje? Eu tenho tantas áreas que eu preciso hoje colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero viver. E analisando a minha vida, querido, eu acho que você pode fazer isso agora, analisar a sua também. Quantas vezes Deus te pediu para fazer algo? Quantas vezes que Deus já te desafiou a algo e você ficou igual a Moisés? Depois de ouvir a Deus 4 vezes, 3 vezes, 5 vezes, você fala assim, Deus, me fala aqui, o que eu faço? E Deus está falando com você, eu já te disse o que você tem que fazer. Eu já te disse o que você tem que fazer. Eu já te instruí. Quantas vezes eu te instruí o que você tem que fazer? A sua parte você faz, a minha parte eu faço. Deus tem todo o poder para fazer. Mas nós precisamos crer e aumentar a temperatura da nossa fé. Entender que Ele fará. Com base em quê? Com base na palavra dEle.
com base na palavra dele. Queridos, quanto menos a gente lê a Bíblia, quanto menos a gente tem comunhão com a família da fé, menos nós cremos. Menos nós cremos. Pode ver. Pode ver. Mas as coisas, brigas começam a acontecer, desentendimentos, situações começam a acontecer. Mas eu quero anunciar hoje para você que Deus é fiel a você. Nós vamos declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Tá tendo luta lá na sua célula. Olha, Deus tem o poder. Deus tem toda a graça. Queridos, tem muitas pessoas aqui precisando despertar. Tem gente que ainda não entendeu. Coloca a imagem da árvore, por favor, que origina a semente de mostarda. Olha isso, gente. O que você pode pensar na sua vida se tornando essa árvore? O que você precisa pensar, o que você precisa imaginar na sua vida? Algumas coisas obstruem o nosso coração, algumas coisas obstruem a nossa vida, mas nós temos a responsabilidade de crer e a responsabilidade de desenvolver a nossa fé. E eu creio, queridos, como nós temos visto aqui dia após dia, o Espírito Santo se levantando e fazendo coisas que humanamente eram impossíveis, mas que serão possíveis em Deus, são possíveis em Deus. Nós precisamos nos levantar para crer, amém? Fique de pé no seu lugar.